a aula de hoje é um assunto relativamente simples, com uma ressalva. A gente precisa meio que dividir o cérebro ao meio. Como assim, né? Nós vamos ter que, num determinado momento, parar e meio que esquecer o que a gente sabe e tentar olhar para as coisas de um ponto de vista diferente para não se confundir, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre sistemas de numeração, ok? É o capítulo 4 do livro. Então, basicamente, nós vamos fazer para os números naturais, tá? Então, todos os números que aparecem aqui são maiores do que zero, possivelmente o zero, tá? Maiores ou iguais do que zero. E a aula está baseada num teorema, um teorema sobre números inteiros, né? E a gente, nesse momento, nessa altura do nosso curso, a gente sabe que esse conjunto aqui, o Z, dos números inteiros, é caracterizado por 9 axiomas, no qual se destaca o princípio da boa ordenação, a boa ordem. E a boa ordem implica, é o que caracteriza os números inteiros de fato, implica os princípios da indução finita, né? Prova por indução, indução completa. E na aula passada nós vimos um conceito fundamental sobre números inteiros, que é o algoritmo da divisão euclidiana. Então, a divisão euclidiana com a indução dá basicamente esse teorema que nós vamos discutir aqui, que é o seguinte: expansão na base B, tá? Então, ó, dados A, B, números inteiros, ok? Vou supor que o A é maior do que zero e o B é maior do que 1, tá? Então, qual que é a conclusão? Então, dados A, B inteiros, tal que o A é maior do que zero e o B é maior do que 1, a conclusão é que existe, tá, um número n maior ou igual do que zero e números inteiros R0, R1 até Rn entre 0 e o B dado, tá? Esses números, o último deles, o Rn, é diferente de zero. Então, esse n, a princípio, depende do A que foi dado. Nós vamos ver na discussão, tá? Tais que eu posso escrever esse A em função desse B e do N e do R. Ou seja, A pode ser escrito como R0 mais R1B mais R2B ao quadrado mais 3 pontinhos mais RNBN. E de forma que esses R, essa escrita, essa maneira de escrever, são unicamente determinados. Ou seja, os R que permitem escrever o A em função do B são univocamente determinados. Então, antes de demonstrar esse teorema, vamos discutir um pouquinho o que ele está falando. Então, está falando que, dado qualquer B maior do que 1, esse B aqui, deixa eu passar um traço aqui para a gente discutir um pouco, esse B é a base. Então, dado B maior do que 1, uma base, tá? Então, eu consigo escrever um A inteiro nessa base B. Eu vou escrever aqui, nós vamos representar assim, a notação do livro, esse número A na base B. Ok? Por essa expressão aqui. Tá? Por exemplo, se B, então um exemplo, se o B é igual a 10, a gente faz isso muito fácil, estamos acostumados a fazer isso. E é aqui que eu digo que tem que dividir o cérebro, né? Se o B é igual a 10, a gente sabe fazer muito bem. Agora, se o B é diferente de 10, nós vamos ter que parar, pensar, respirar e entender os símbolos, os números como símbolos, tá? Já vamos fazer isso já já.
Mas então, se o B é igual a 10, então eu estou aqui na base 10, né? Então eu tenho aqui o sistema decimal. Pegar, por exemplo, aqui o exemplo do livro, né? Então, se a gente pegar A igual a 12.019, na base 10 a gente lê como 12.019, tá? Então, quem são o N e os R's que eu posso escrever o A desse jeito? Tá? Então, olha só, eu peguei o A e o B, então o A é maior do que 0, e o B é igual a 10, que é maior do que 1, então satisfaz aqui a hipótese do teorema. Tá? Então agora eu tenho que mostrar que existe um N e números R0, R1 até Rn menor do que B, menor do que 10, tais que eu consigo escrever o A dessa forma. Os R0, do R0 até o Rn, são os números, os algarismos decimais. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? O N vai depender do número A. Ou seja, como é que a gente escreve isso dessa forma aqui, então? Ó? Como é que a gente escreve esse número dessa forma? Da seguinte maneira, ó, 12.019. A gente começa aqui, ó. O livro até faz questão de destacar, é sempre da direita para a esquerda. Tá? Então, você começa sempre aqui nessa direção, ó. Da direita para a esquerda. Tá? Então, vamos começar do 9. Então, a gente começa assim, ó. 9 é a unidade, mais 1, que é a dezena. Então, 1 vezes 10, mais, ali tem 0 vezes 100, mais 2. Vou escrever em potência, só para não ficar escrevendo muito zero. Então, vai ser 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 ao cubo, mais 1 vezes 10 à quarta. Concordam? Lembraram disso? Tá? Então, quem são os R's? Os R's que aparecem aqui são, olha lá, o R0 é o 9, o R1 é o 10, o R2, o R1 é o 1, né? O B é o 10, né? Tá? O R2 é o 0, o R3 é o 2 e o R4 é 1. Tá? Então, esse aqui é o R0, R1, R2, R3, R4. Nesse caso, o N ficou igual a 4, variou aqui em cima, né? 2, 3 até o 4, o N é o maior número que aparece aqui. Tá? O B, a gente já viu que era 10, então essa é a maneira única de escrever 12.019 por essa univocamente determinada em função dos 1, no 9, 1, 0, 2 e 1, nessa base B igual a 10. Tudo bem? Lembraram disso? Tá? Então, na base 10, a gente sabe fazer isso tranquilamente. Nas outras bases, nós já vamos ver já um artifício, o algoritmo da divisão euclidiana vai nos dar um meio de fazer isso. Tá? Bom, antes então, vamos provar o teorema. Ou seja, o teorema aqui é um teorema que envolve números inteiros. De fato, aqui são até naturais, né? Em particular, naturais. Então, nós vamos fazer uma indução. Tá? Indução em quem? Já que todo mundo é inteiro, né? O A é dado, o B é dado, o N existe, os R e 0 até o Rn também nós vamos mostrar que existe. Então, todo mundo aqui é inteiro. Então, quem que nós vamos escolher para fazer a indução, né? Tá? Vai ser o A. Nós vamos fazer indução em A. Tá? Então, a demonstração envolve indução em A. Tá? Só que nós vamos usar o princípio da indução completa. Vou colocar ele aqui.
é uma variação do princípio da indução que a gente estudou. Vou colocar aqui, aparece lá no, no capítulo de indução sobre do livro, né, o capítulo que a gente fala de indução, e afirma o seguinte, ó, então se Pn é uma sentença, né, sobre o número n, tá ok. Acho que eu vou até mudar o n, vou chamar aqui de A. Se Pa é uma sentença, né, acerca do número inteiro A, tal que 1. Vou colocar assim, P de um número inicial, P de um A, B, P de C é verdadeiro. Para ser inteiro, tá? 2. Então esse é o 1, esse é o 2. Agora, o que modifica a questão é mais ou menos aqui, ó. Se para todo n eu consigo verificar que vale P de C mais 1, até o P de n. Então, dado qualquer n, eu consigo verificar que a proposição, que a sentença P é válida para todo número anterior a n, implicar, então essa é a hipótese de indução, se isso implicar que vale o Pn mais 1 verdadeiro, ou seja, né, se essa sentença aqui é verdadeira, se essa proposição vale para todo n menor do que, dado qualquer n, vale para todos os valores anteriores a n, implica que vale para o Pn mais 1, então a conclusão é que essa proposição é verdadeira para todo n maior ou igual do que C. Tá? Então essa é a indução, lá é chamado como princípio da indução completa. Se quiser demonstrar isso, é um bom exercício até para demonstrar isso, usa o boa ordenação, os outros princípios da indução, né? Tá? Então vamos lá, vamos usar esse princípio para provar o teorema. Vou começar assim então, ó. Vamos começar fazendo indução completa em A. Então quem que é o PA? A sentença aberta em A é que existe R0, R1, R2 até Rn, tá? Para um número n, eu posso escrever o A dessa forma: R0 mais R1b mais R2b ao quadrado até Rn b elevado a n, né? Então existem R e N, R0 até Rn e um número n, existe N e R0, R1 até Rn, que eu posso escrever o A dessa forma, univocamente, né? Essa é o P de A, a sentença. E aí eu tenho um B dado, né? Maior do que 1. Então eu vou verificar 1. Se A é menor do que B, então se eu escolher N igual a 0 e R0 igual a A, tá? Eu tenho a P de A se resume a A igual a A, que é verdadeiro. Ok? 2. Se o A é maior ou igual do que B, agora a gente faz a nossa hipótese de indução. Suponha que PA é verdadeira para todo natural N, para todo natural menor do que A. Tá? Então é a nossa hipótese. Agora eu quero mostrar que também vale para A, que seria o passo mais 1, né? Como é que eu começo então? Eu começo o seguinte: olha, eu vou pegar o A, tá? E dividir por B. Então, pelo algoritmo da divisão euclidiana,
colocar assim, né? Vou ser mais rápido aqui. Pela divisão euclidiana, o que a gente tem? Que existe únicos. Então já comecei bem, já que são univocamente determinados, né? Q1 e R, tais que A é igual a B vezes Q1. Vou chamar só de Q. Existe Q e R, tais que A é igual a B vezes Q mais R, com 0 menor ou igual do que R, menor do que B. Isso aqui é a aula passada. Tá? Agora, onde eu uso a hipótese de indução? E nessa discussão, claro, Q fica menor do que A, né? Tá? Então, ó, faz aqui no cantinho. Ó. Então, você tem o A, divide por B. Então, você obtém um Q e aqui um R, tá? Então, 0 menor ou igual do que R, menor do que B. E aqui, nesse caso, o Q fica menor do que A. Por que o Q fica menor? Em geral, não vale isso, né? Mas aqui vale que o Q é menor do que A, porque o... Tá. Q é menor do que A. Vale sim. Vamos lá. E por que eu quero isso, né? Uma vez que o Q é menor do que A, agora eu uso a hipótese de indução, porque eu tenho que vale para todo, o PA vale para todo número menor do que A. Então é esse o truque. Agora eu uso a hipótese de indução no Q. Ou seja, eu escrevo o Q como sendo R1 mais R2B mais 3 pontinhos mais Rn' Bn'. Ou seja, então, pela hipótese de indução, existem N' maior do que 0 e 0, ou seja, R1 até Rn' menores do que B, tá? Com Rn' diferente de 0, tais que eu posso escrever o que é dessa forma. Ok? Agora eu substituo essa expressão aqui, ó. Substituo essa expressão aqui. Ou seja, A é igual a B vezes Q mais R. Então, isso aqui fica igual a B. Agora eu uso a expressão por Q. Fica R1 mais R2B mais 3 pontinhos mais Rn' Bn' mais R, tá? Isso daqui fica igual, então vamos distribuir aqui, então vai ficar igual, ó. Vou escrever aqui, vai ficar igual a R0 mais R1B mais R2B ao quadrado mais Rn mais 1 Bn mais 1. Só preciso dizer quem é quem, né? Então eu faço R0 igual a R, Bn' igual a Bn mais 1 e N' igual a N mais 1. Pronto. Essa daqui é a PA mais 1, né? Então, pelo princípio da indução completa, eu sempre posso, dado B e A, eu sempre posso escrever dessa forma. Sempre existe N e R, né? De 0 até N, que eu consigo escrever dessa forma, univocamente determinados. Ou seja, eu sempre posso escrever um número maior do que 0 numa base B maior do que 1. Tá? Então agora a gente brinca com esse teorema. Basicamente essa é a ideia. Então, dado um número A, uma base B, a gente vai tentar escrever esse número B nessa base. O que significa escrever o número B nessa base? Achar essa decomposição aqui. Encontrar essa decomposição aqui, ou seja,
encontrar os números R's e escrever dessa forma aqui. A gente já faz isso, já está acostumado bastante com isso, né? Desde que começamos os nossos estudos elementares de matemática no colégio na base 10, tá? Por exemplo, o pessoal da computação usa muito a base 2, né? B igual a 2. Mas existem outras possíveis bases. E vamos fazer então alguns exemplos agora, explorar isso daí. Bom, de sorte, escrever um número na base B não é uma tarefa difícil, uma tarefa relativamente simples. Basta que a gente faça, então, segundo o teorema mostra, né, a divisão euclidiana. Então vamos aqui, ó. Então escrevendo A na base B. Como é que a gente faz isso? Ó. Então só para lembrar, então A é um número maior do que 0 e B é maior do que 1. Então a gente começa fazendo as sucessivas divisões euclidianas, ó. A divide por B. Isso vai dar um resto, um quociente que é 0 e o resto R0. Então temos aqui o primeiro R da nossa decomposição. Nós vamos olhar para os restos, tá? Então temos aqui o primeiro R0, ok? Isso daqui então dá A igual a B vezes Q0 mais R0. E aí o que a gente fez no teorema na indução? E o que aconteceu aqui então? R0 menor do que B. Então, o que aconteceu na divisão? A gente pegou o Q, ok? E dividiu por B. Ou seja, o Q tinha uma decomposição em função de B. Então a gente faz isso aqui, tá? Olha só, então agora a gente pega o Q, 0 e divide por B. Ok? Então vamos achar um Q1 e um R1. E a gente escreve então o Q, 0 igual a B, Q1 mais R1. É claro, né, se a gente pegar o Q0 aqui e substituir nessa expressão aqui em cima, a gente obtém aquela expressão. Basicamente é isso que a gente fez na demonstração, né? O R1 menor do que B. Tá? E é claro, né, até o momento que o Q ficava menor do que A. Ok? Desculpe, nós vamos fazer isso até o momento que o Q fique menor do que B, né? Tá? A gente vai fazer isso. O Q era menor do que A, né? Então nós vamos fazer isso até o momento que o Q fique menor do que B. Que aí acaba, né, a nossa decomposição. Então, ó, vamos fazendo isso até chegar um momento assim por diante. Então, em um certo momento, o Q, esse resto Qn, eu vou colocar aqui, eu vou colocar Qn menos 1, porque esse vai ser, assim que a gente detectar que o quociente ficou menor do que B, a gente vai fazer mais um passo. Então, o momento Qn menos 1 menor do que B, tá? E aí, então, nós teremos nesse momento o Qn menos 1 dividido por B vai nos dar B Qn mais Rn. Então a gente vai fazer mais uma divisão ainda. E claro que nesse momento aqui, nós vamos ver que o Qn vai ser igual a 0. E daí para frente, o Qn mais 1 vai ser sempre igual a 0. E o Rn mais 1 vai ser sempre 0. E por isso que a gente acaba. Mas ainda o Rn, nesse último passo, vai ser importante. Tá? E aí depois de concatenar tudo, basicamente a gente só pega os restos, né? Segundo o nosso teorema, a gente escreve R0, R1b mais R2b quadrado mais Rnb elevado a n. Então, de fato, aqui nós estamos usando o teorema para escrever o número A na base B. Vamos fazer exemplos.
tá? Vou pegar aqui o exemplo do livro. Então vamos, eles colocam assim, ó, represente 723 na base 5. Tá? Então olha só, o B aqui é o 5 e o A é 723. Então como é que a gente faz isso seguindo o raciocínio? Vamos dividindo. Então vamos lá, ó. 723 dividido por 5, tá? Eu vou colocar aqui já direto, depois vocês conferem aí. Isso dá 144. E o resto 3. Então agora aqui eu tenho 144, divido novamente por 5. 140, até esses coeficientes ficar menor do que o 5, que é o B, né? 144 dividido por 5. Isso vai dar então 28 e o resto 4. 28 dividido por 5. Isso vai dar 5 e resto 3. 5 dividido por 5. Isso vai dar 1. Resto 0. Aqui sim eu cheguei, né? Olha só. Cheguei no passo n menos 1. Que o Q ficou menor do que B. O B é o 5. Então o Q ficou menor do que o 5. Então eu sei que eu estou no passo n menos 1. Preciso fazer mais um passo. Na verdade, depois você vai descobrir que o resto da próxima divisão vai ser o próprio quociente que está aqui, né? Ou seja, eu preciso pegar o 1 dividir por 5. Mas 1 dividido por 5 é 0 vezes 5, 0 para 1, 1. Então esse que eu coloquei aqui, na verdade, sempre vai ser o último resto, o quociente. Então vamos olhar para os restos, ó. Então vamos lá, nós temos aqui então um R0, R1, R2, R3, R4. Então descobrimos aqui que o N então ficou 4. Ok? E como é que a gente escreve então? Então o 723 na base, o 723, aqui que tem que dividir a cabeça. Tem que tomar cuidado com o que eu disse. Então a representação desse número, 723, está na base 10, tá? Esse número aqui representado na base 5 é, vamos lá, pela ordem, ó, 3, 4, 3, 0, 1. Se começar do R0, né? Lembra que coisa fala do livro, a gente tem assim, né? R0 mais R. Vou colocar aqui embaixo isso. Não precisa fazer esse passo aqui, só estou fazendo por preciosismo, tá? Já pode ir direto, mas se fosse colocar, a gente teria então, ó. Eu só inverti a ordem, tá? Na hora que eu falei, gente, ó. Desculpa, então, ó. O R0 é o 3, então começa. É o primeiro resto, né? Claro. Então, ó, R0, R1, R2, vou colocar aqui, então, esse aqui é o primeiro, ó, R0, R1, R2, R3, o R4, tá? O último, nós estamos crescendo. Então fica, ó, e aí eu gosto de vir de baixo para cima, para que a gente, né, escreve sempre da direita para a esquerda, né? Mas o livro fala o R da esquerda para a direita, então se você vir de baixo para cima, vai olhando os restos de baixo para cima, a gente tem então, ó, vou na ordem, ó, 1, 0, 3, então 1, 0, 3, 4, 3. Então esses são os restos, tá? Então isso daqui está na base 5. Entenderam a ideia? Dá uma olhadinha, dá uma pensada. Entenderam? Tá? Essencialmente, o que a gente faz aqui na base 5 é o seguinte. A gente entende de maneira mais geral, né? Quando vai escrever um número numa base, a gente entende como é base 5, B é igual a 5,
eu uso os algarismos 0, 1, 2, 3, 4. Então, esses são os algarismos que eu uso para representar um número na base 5, tá? Tanto que, olha aqui, ó, só apareceu números 1, 0, 3, não aparece 5 aqui. Ok? Então, pensa um pouco, reflita, tenta fazer mais algumas contas sobre isso. Eu quero aproveitar que nós estamos na base 5 e pular para um exercício 4.8. Vamos agora, é a hora de fazer o 4.8. O 4.8, a gente explora um pouco mais essa base 5. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, escreva a tabuada na base 5. E use para calcular, aí ele coloca ali duas somas. Tá? Então ele fala assim, ó, escreva, então esse é o exercício 4.8. Ele fala assim, ó, escreva a tabuada na base 5. Use para calcular, aí ele dá duas operações aqui lá dentro na base 5, tá? Ó, ele pede para a gente calcular 123, então na base 5 a gente representa assim, né? Mais. Então a partir de agora eu não vou falar mais na forma decimal, vou só concatenar os números, é o correto a se fazer, né? Então 413 na base 5. Tá? Então, quer que a gente faz essa soma. Depois somar os números 2, 3 na base 5, aí multiplicar, né? Vezes, fazer a multiplicação, 3, 4, 2 na base 5. Então, aqui que a gente tem que dividir a cabeça, né? O cérebro. Então, quando a gente olha para cá, isso daqui não é 123, é os algarismos 1, 2, 3. Está representando um número na base 5, tá? Então, vamos fazer esse exercício. Então, ele pede primeiro para fazer a tabuada. A tabuada você pode fazer da forma como você achar interessante. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou fazer da maneira usual que a gente faz. Então, por exemplo, como é que é a maneira usual? Então, a gente tem assim, ó. 0 vezes 1, ok? Aí depois a gente tem 2 vezes 1, tá? 2 vezes 2. Na verdade, aí eu teria que fazer também fazer todos os cruzados, né? Tá bom, né? 2 vezes 3. Vou mudar. Acho que eu achei uma ideia boa aqui pra gente. Vamos fazer então a tabuada do 0. 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4. Tem que parar aqui, concordam? Tá? Porque na base 5 eu só uso os algarismos de 0 a 4. Tá aqui, ó. Tá? Eu tô me alongando, mas você poderia fazer isso de uma maneira mais direta, tá? Mas eu tô só... Vamos fazer a tabuada do... Agora a tabuada do 1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Já vou fazer já as contas, tá? 1 vezes 4. Tô só organizando. Vamos fazer a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. A tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. E por fim, a tabuada do 4. E eu estou me alongando no seguinte sentido, né? Tudo isso daqui é tranquilo. Tudo fica igual desde que o resultado não ultrapasse 4. E alguns são triviais, né? A tabuada do 0 é sempre 0. 0 vezes 1, 0, 0, 0, 0. A do 1 também. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1, 2, 3. 1 vezes 4, 4. Então aqui 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 1 é 4.
Então, uma boa parte delas a gente resolveu fácil, tá? 2 vezes 2, 4. Desde que o resultado dê dentro desse conjunto, fica igual, tá? Agora aqui começa a ficar, mudar. Vamos na tabuada do 2, né? Então, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Ok? Só que eu não tenho 6 aqui. Preciso representar o 6 na base 5. Ok? Então você poderia até colocar, você poderia fazer assim, ó, colocar aqui 6 na base 5 se quisesse. Só que quem é 6 na base 5? Você pode dividir se quiser. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Qual que é o truque? 6 dividido por 5. Vamos achar o resto. Vou fazer aqui no... Vou escrever o 6 na base 5 seguindo o algoritmo que a gente estava usando acima, ó. Então vou pegar o 6 e dividir por 5. Desculpa se é muito trivial, tá? Mas é pra gente pegar as ideias. Então, ó, 1 vezes 5, 5, tá? Para 6, 1. O quociente já ficou menor do que 5. Então nós já estamos no penúltimo passo. Só tem mais um passo que vai ser esse daqui, né? Porque ó, se a gente vai pegar 1 e dividir por 5, então vai ser 0 vezes 5, 0 para 1, 1. Tá? Então quem são os restos? Então o resto é 1 e 1. R0. Então na base 5, isso daqui é... Opa, ó, tá vendo como eu já confundi, gente, ó? Desculpe minha confusão. Onde está minha confusão? É assim, ó. O 6 é igual a um número na base 5. É isso aqui que eu quero fazer. Tá? 1, 1. Era isso que eu queria fazer. Tá? Tudo bem até aqui? Então, ó, 2 vezes 3, 6, que é igual a 1, 1 na base 5. Tá? Aí eu vou colocar dessa forma mesmo, tá? Eu vou colocar um 1. Eu vou ter muita dificuldade de deixar só um 1 aqui. Você poderia colocar um 1 aqui. Assim. 3 vezes 2, 1, 1. Desde que você esteja bem claro que é um 1 e não é 11, tá? É uma representação na base 5. Mas eu ainda vou colocar o 5 aqui só por... Só que eu também tenho a 2 vezes 3, que também vai ser 1. Ok? Entenderam as ideias? Tá? Ó, por exemplo, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Tá certo? Mas quem é o 8? Se você fizer a decomposição lá, você vai ver que o 8 vai ser 3, 1. Tá certo? Ah, é 1, 3, desculpe. 1, 3. É, da esquerda para a direita. Ok? Tudo bem? Então eu vou completar aqui, ó. Então fica 2 vezes 4, 1, 3. Na base 5. Aqui é 1, 3, né? Tinha colocado na ordem errada. Tá? É claro também que eu acho que vocês podem estar pensando em fazer assim, né? Ó. Também ajuda esses números pequenos, né? 6, 7, 8. Você poderia fazer assim: 1, 1, 1, 2, 1, 3, né? Tá? E por aí vai. 1, 4. Seria o 9. 1, 4. Por exemplo, vai aparecer aqui 3 vezes 3, né? 9, então vai ser 1, 4. Ok? Aí 4, 4 fica 3, 1. 3 vezes 4, 2, 2. Tá bom? Depois vocês completem aí. Então eu me alonguei aqui, mas na verdade
Você só precisa se preocupar mesmo com esses que ficam maiores, né? Tá? Você poderia também fazer isso daqui. Acho que você também poderia fazer assim, né? Tipo, quando a gente faz lá em álgebra, né? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. E você vai ver que você fez assim, mas talvez. Verdade, eu me enrosquei aqui, né? Tá, eu acho que assim fica mais fácil mesmo. Tá? Bom, tanto faz. De qualquer forma, o importante é acertar as contas. Então vamos fazer essa soma aqui. A soma, na verdade, a gente não vai usar a tabuada, né? Porque soma é só somar. Então vamos lá. A soma é 123. Deixa eu fazer organizadinho com capricho aqui, ó. Então fica 123 mais 413. Oi. No exercício? Ah, é verdade, eu errei. É 132, desculpa. 132. Verdade. Isso, agora foi, né? Tá? Eu coloco 5 aqui, é uma mania minha para ficar claro que eu não tô na que é a base 5, tá? Então quando eu faço 2 mais 3, 5, tá certo? Só que 5 não tem nesses algarismos aqui, né, de 0 a 4. Então, mas o 5, vou colocar aqui, pode ser representado como 1, 0, tá? Tudo bem? Então agora a gente procede normalmente, ó. 1, 0, então vai ficar 0 aqui, 1 lá em cima, ok? Então agora eu tenho 3 mais 1, 4, mais um 5, só que o 5 nós acabamos de ver, né? Que na base 5 também dá um 0, então é 0 aqui e 1 lá, tá? 4 mais um, 5, mais um 6, só que o 6 na base 5 é um 1, então eu obtenho aqui. Então essa soma, a soma de 132 na base 5 mais 413 na base 5 é igual a 1100. Tudo bem? Tá? Bom, então pronto. Uma vez que a gente já tem a nossa tabuada, a gente sabe fazer agora vezes também. Vezes é 342 vezes 23. Vou fazer aqui. Então vamos lá então, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Mas na verdade, 3 vezes 2 está aqui, né? Que é 1, 1. Então é 1, 1. Aqui nós estamos na base 5. 3 vezes 4. 3 vezes 4 não é 12. 3 vezes 4 aqui é 2, 2. Aqui nós estamos na base 5. Tá? É aí, por isso que nós temos que usar a tabuada. Tá? E agora a gente. E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês o seguinte: eu sempre faço no cantinho a conta agora. Mesmo que a conta boba. Mesmo que a conta mais bobinha que seja, eu faço no cantinho a soma. Ó. Então eu vou ter, ó, 3 vezes 4, 2, 2. Então 2, 2 mais 1. Para não confundir aqui, né? Ó. Então 2 mais 1. Porque se aparecer maior do que 4, é onde a gente confunde. Nesse caso não confunde, né? 2 mais 1, 3. 2. Então realmente ficou 2, 3 na base 5. Então fica, ó, 3. E o 2 vai lá em cima. Tudo bem que eu estou fazendo? Tá? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 11. Mais 2. 2 mais 1, 3.
1, 1, 2. Então aqui fica... Errei. Eu vi direito, né? 3 vezes 3 é 1, 4, é verdade. Eu olhei na tabuada errada. 3 vezes 3, isso. 1, 4. Mais 2. Isso, obrigado. 1, 4 mais 2. Então, ó, 2 mais 4. Não pode pôr 6, né? O 6 é 1, 1. Então fica 1, 1. Tá? 1 mais 1, 2. Então fica 2, 1. Então aqui é 2, 1. Tem que tomar muito cuidado, né? E bem devagar para não ficar louco, né? Tá? Ok, vamos para o próximo. Vou apagar aqui em cima esse aqui. Vou começar de novo agora. Então vou multiplicar o 2. 2, 2. Aqui põe o mais aqui, né? 2, 2. 4. 2, 4, 8. Mais o 8. Nem precisa olhar o 8, né? Melhor olhar aqui, ó. 2, 4. 1, 3. Então fica 3, 1. Aí em cima, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 1, 1. Mais 1, 1, 2. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos somar na base 5. Aqui fica 1. 4 mais 3 vai dar 7. Mais o 7 na base 5 a gente já escreveu ali em cima que 1, 2, isso. Então 2, 1, né? Lá em cima. 3, 1, 4 mais 1, 5. O 5 a gente viu que é 1, 0. Então fica 0 aqui e 1 lá em cima. 2, 4 mais 1, 5, 1, 0 também. 1, 1, 2. Então, 342 na base 5 vezes 23 na base 5 é igual a 20021 na base 5. Então, esse é um exemplo que a gente fez com calma, né? Então, com muita calma, paciência, a gente consegue fazer essas contas, né? O que eu quero fazer agora é escrever um número numa base maior do que 10. Tá? Tá o exemplo aí do livro. Vamos fazer isso. Ele pede para fazer assim, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu me acertar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Então é o exemplo 4.5. Ele pede para... Então ele escreve assim, ó. Represente 4.967 na base 12. Só que qual que é o problema da base 12? Não o problema, né? É que, olha, nós temos que usar os algarismos até menor do que 12. Então seria ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que dá uma olhada. O 10, se a gente olhar para cá como símbolo, o 10 repete o 1 e o 0. O 11 repete o 1 e o 1. Então eu tenho que trocar aqui. Então eu escrevo, por exemplo, eu considero os símbolos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou olhando esses números como símbolos. Para mim não repetir símbolos, eu uso, por exemplo, letras. O livro usou letras gregas. Ele chamou de alfa e beta. Então ele chamou o 10 de alfa e o 11 aqui de beta. Tudo bem? Então agora nós vamos representar o número na base 12 utilizando esses símbolos aqui. Ok?
Isso porque 12 é maior do que 10, né? Quando não é menor, a gente para um antes. Na base 5 a gente parou no 4. Só que aí na base 12 a gente para no 11, só que o 10 e o 11 repete algarismos, né? Então a gente chama o 10 de alfa e o 11 de beta. Poderia chamar de uma letra A, B ou qualquer outro símbolo que você quisesse, tá bom? Você só precisa dizer quem que é o símbolo, né? Então na nossa anotação aqui, o alfa vai representar o 11 e o beta vai representar... O alfa vai representar o 10 e o beta vai representar o 11. Tá, vamos escrever então. 4.967 na base 12. 4.967 na base 12. Então nós temos que fazer nos restos das divisões. Ok? Então vamos calcular os restos das divisões. Então, 4.967, façam aí, confirmam depois as contas. Mais dividido por 12, nós teremos o coeficiente 413 e o resto 11. Então, o R0 é 11. Tá? Vou pegar o 413, dividir por 12. Isso vai dar 34 e o resto 5. 34 dividir por 12, eu vou obter quociente 2 e resto 10. Já acabei, né? Porque ó, cheguei que o 2 é menor do que o 12. Esse já vai ser o resto da próxima divisão. Nós estamos no passo n-1, mas vamos fazer só para ficar claro, né? Então eu vou pegar o 2 e dividir por 12. Aqui sempre vai dar 0 e aqui vai repetir o próprio 2. Era isso que estava falando lá naquela parte. Qn-1, o próximo passo, o Qn vai ser 0 e o R vai ser o Qn-1. Tá? Então quem são os restos? Ó, R0, R1, R2, R3. Então se a gente vier de trás para frente, a gente escreve o número 4.967 na base 12 é igual a, vamos de trás para frente, ó, 2, 10, 2. Vou colocar uma barrinha aqui embaixo do 10 para saber que ele é 10 que está grudado. 2, 10, 5, 11. Vou colocar uma barrinha também embaixo do 11. Isso aqui na base 12. Só que na nossa codificação aqui, né, nosso dicionário aqui, a gente chamou o alfa de 10 e o beta de 11. Então, fica 2 alfa, 5 beta, na base 12. Essa representação aqui em cima é uma representação auxiliar, tá? Não é a correta. A correta é essa aqui embaixo. 4.967 é igual a 2 alfa, 5 beta na base 12. Tudo bem? Se tivesse sido na base 15, você ainda usaria alfa, beta, gama e delta. Ou A, B, C, D. O símbolo que você quer. O importante é fazer esse dicionário aqui que eu estou colocando em azul. Tá? Perceba que eu não posso deixar dessa maneira aqui, ó. Porque a representação, eu estou concatenando os números, eu não estou multiplicando. Então, se eu escrever 2, 10, 5, 11... Que esse é outro número na base 12. Que número é esse? Se eu olhar aqui, o número 1 por 1, algarismo por algarismo. Entendeu o que eu estou fazendo? Quando eu escrevo, se eu deixar o 10 e o 11, eu confundo com esse número aqui. Por isso que eu preciso usar outras letras. Uma pergunta boa é, quem é esse número aqui na base 12? O teorema do início da aula diz o seguinte. Esse número aqui é, ó, 1 mais 1 vezes 12 mais 5 vezes 12 quadrado. Entenderam o raciocínio? Mais 0 vezes 12 ao cubo mais 1 vezes 12 à quarta mais 2 vezes 12 à quinta. E esse número, sem dúvida nenhuma aqui, se você tiver muito a fim de saber quem é, faz essa conta aqui. Você vai obter essa representação
na base 10. E esse número não é esse daqui, né? Não é o 4.967, é bem maior, né? Que tudo indica. Ok? Então é por isso que precisa tomar esse cuidado de usar esses símbolos, né? Então vamos para os exercícios. Eu acho que de teoria era isso, tá? Se tiver alguma dúvida. Aí ele fala aqui duas proposições bem simples. Eu vou deixar para vocês lerem sobre a divisão do resto por 0 e por 5. Tá? Por 5 e por 10, desculpe. Escolha um número ABC de 3 algarismos nos sistemas decimal, de modo que os algarismos das centenas A e das unidades C difiram de pelo menos 2 unidades. Então vamos lá, vamos devagar. Então esse aqui é o 4.3. Então nós temos o número ABC, que está na base 10. Tá? Aí ele faz uma informação que a gente precisa ter calma. Ele fala assim, ó. Os algarismos das centenas A e o da unidade difiram de pelo menos 2 unidades. Ou seja, então quando eu fizer um menos o outro, quando eu fizer A menos o C, eles diferem de pelo menos 2 unidades. Se eles fossem iguais, seriam iguais. Se a diferença deles fosse 1, A menos C seria 1. Se a diferença deles fosse 2, se A menos C fosse 2, então a diferença é exatamente 2. Se fosse 3, é maior do que 2. Se fosse 4, a diferença é maior do que 2. Então que eles defiram pelo menos 2 unidades, isso aqui tem que ser, o A menos C tem que ser maior ou igual a 2, pelo menos 2, né? E o C menos A também tem que ser maior ou igual do que 2, porque ele não fala uma ordem, né? Ele fala assim, ó, que os algarismos das centenas A e o das unidades C difiram de. Então A menos C é maior do que 2, mas se o C menos A também é maior ou igual do que 2, eles ainda diferem por 2, né? Tá? Então tem essas duas possibilidades. Considere os números ABC e CBA. Então considera aqui ABC e CBA. Subtraia o menor do maior, obtendo x menos y. Obtendo XYZ, né? X menos Y não, né? Eu ainda não sei se a ordem é essa, vou deixar aqui um pontinho. Mas ele fala assim, ó, considere os números ABC, CBA, subtrai o menor do maior, obtendo XYZ. A soma XYZ com ZYX é igual a 1089. Justifique esse fato. Vamos pensar um pouco. O problema é que aqui também, né, ó. Então vamos lá, ABC menos, eu não sei qual que é maior, né? Então eu ainda poderia ter a possibilidade do CBA menos ABC. Tá? Então eu comecei com essa informação, então são as informações do problema. A primeira é essa, a segunda é essa. Tá? Bom, vou olhar para isso aqui. Então eu vou olhar para essa soma ABC menos CBA
na vibe que a gente fez no exercício anterior. Vou tentar decompor isso, já que ele está na decimal, tudo bem? Uma boa tentativa, né? Então vou escrever isso como sendo 100A mais 10B mais C, aí tem o outro, menos 100C menos 10B menos A. Tem o menos aqui, tá? Então, se a gente, quem cancela com quem? Ó, o 10B cancela com 10B. Eu tenho 100A menos A, 99A. C menos 100C menos 99C. Muito parecido com o que a gente fez anterior, né? Com o exercício anterior. Então, isso daqui ficou igual 99A menos C. Inclusive, ficou até igual ao anterior. Então, aqui tem duas opções, né? Então, isso daqui fica igual a 99A menos C. E se eu fizer o outro caso, vou obter 99C menos A. Tá? Legal. Pode falar. Sim. Tá. É uma boa. Pode ser sim. O módulo de A menos C é na mesma coisa. É, que 2. Sim. Porque aí a mesma coisa é equivalente, né? O módulo dá sempre o... A gente tem que estudar os dois casos, né? Aqui a gente não sabe qual que é qual. Nós não sabemos quem é maior que quem, né? Então a gente precisa considerar os dois casos, que é a mesma coisa que escrever o módulo. Se tivesse escrito módulo de A menos C maior ou igual do que 2, é a mesma, é equivalente a isso aqui, ó. Porque se o A menos C é positivo, você tem que considerar dois casos. Se o A menos C é positivo, é esse primeiro aqui. Se o A menos C é negativo, é esse segundo aqui. Tá? E aí a conta aqui dá na mesma. Seria módulo também. Tá bom? Agora tem uma informação que a gente não utilizou aí, né? Na verdade, a gente usou essa informação aqui de baixo, né? E agora a gente precisa usar essa aqui de cima, né? Não é trivial esse exercício. Tá? Por quê? Porque a gente tem muitas coisas em aberta, né? Então a resposta vai ter que ser aberta. No sentido de que, olha só, A menos C maior ou igual do que 2, se ele colocasse igual a 2, a gente já resolveria o problema aqui, ó. Concorda comigo? Se ele falasse A menos C ou C menos A é igual a 2, a gente resolveria aqui o problema, ó. Então essa soma aqui, né, chegaria nisso daqui. Ou tô dizendo assim, uma coisa desse tipo, né? Teria que ver. Só que ele não. Nós não temos essa informação. A diferença dos dois é maior do que 2. E agora aqui que vem a sacada do exercício, que olha só. O A é um algarismo no número ABC. O C também. Ou seja, o A. Então, olha assim, ó. Mas A e C são algarismos do número. Isto é, como o ABC está na base 10, né, são algarismos. E deixa eu, como o ABC está na base 10, é um número. Como o ABC é na base 10, vou colocar assim, temos que, ó, o A tem que ser um número entre 0, 1 até 9. O C também. Tudo bem até aqui? O que a gente pode falar então do A menos C ou do C menos A?
Se a gente fizer as diferenças desses números aqui, e essa diferença tem que ser maior ou igual do que 2. Então, se eu tiver, por exemplo, 0 menos 0, não, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, tá? Então, o 0 e o 1, toda vez que eu pegar 0 e o 1 aqui, parece que não eu tenho essa diferença. Por exemplo, se o A for, se o A menos C for, como a diferença é maior ou igual do que 2, né? Então não pode ser 0 e nem pode ser 1, essa diferença. A menos C varia aqui. É assim, o A menos C está variando aqui. Mas a diferença A menos C tem que ser maior ou igual do que 2. Então tem que ser pelo menos 2 aqui. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, tá? Pode ser 9. Não pode ser maior do que 9, porque está fazendo a diferença, né? Então, na pior das hipóteses, o maior número que o A e o C é 9. 9 menos 9 é 0. Mas a gente sabe que não pode ser 2. Tudo bem até aqui? O A menos C ou C menos A tem que pertencer a esse conjunto. Legal. Aonde ele quer, nós temos que provar essa igualdade aqui, né? Ó. Mas a gente sabe que o x, y, z é igual a 99. Vou colocar assim, A menos C ou x, y, z é igual a 99, C menos A. Só que o A menos C e o C menos A pertencem a esse conjunto. Então, temos as possibilidades para x, y, z. Temos várias possibilidades. Ó, mas de qualquer forma, a gente teria... Se o A menos C ou o C menos A, vamos fazer a análise junto, fosse 2. Então, o x, y, z seria 2 vezes 99. Se fosse 3, 3 vezes 99. 4 vezes 99. 5 vezes 99. 6 vezes 99. 7 vezes 99. 8 vezes 99. 9 vezes 99. São as possibilidades que a gente tem. Mas aí vem uma coisa que acontece com a tabuada do 2, do 9, né? Tá? Você escreve uma linha descendo e a outra subindo, né? Ou seja, se você fizer 2 vezes 99, isso dá 198. Se você fizer 3 vezes 99, dá 297. Se você fizer 4 vezes 99, isso vai dar 396. Se você fizer 5 vezes 99, isso dá 495. Pegaram a ideia ou não? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece mágica, mas... Olha só, essa coluna aqui. Só uma curiosidade por enquanto, né? Essa coluna cresce e essa decresce. Igual quando a gente faz a tabuada do 9. Só que esse número em particular ficou com o 9 no meio. Só que o mais interessante é que se você pegar 1 mais 8, 9. 2 mais 7, 9. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. 5 mais 4, 9. 6 mais 3, 9. 7 mais 2, 9. 8 mais 1, 9. Então isso aqui é igual. Então x, y, z é sempre da forma um número, por exemplo, alfa, 9, beta, onde alfa mais beta é igual a 9. Eu sei que é forçado, mas é o exercício que foi proposto aí.
tá? Mais temos que entender isso, mais uma coisa legal do que imaginar que a gente ia adivinhar todas essas sacadas durante uma prova, né? Então agora a gente tem o seguinte. Agora vem a 100x mais 10y mais e é igual a 100 alfa mais 10 9 mais beta Eu vou colocar uma resposta aqui e vou deixar para vocês justificarem. Eu quero ouvir vocês. Eu vou colocar então isso daqui que y é igual a 9 e que x mais e é igual a 9. Essa igualdade aqui me dá essa daqui. E aí, qual que é a justificativa? Tem eu vou falar. É um detalhezinho lá no teorema da aula de hoje. Que é o que fez a gente enroscar no exercício anterior, né? Vou voltar no teorema. O teorema da aula de hoje. Eu vou destacar o detalhezinho aqui no canto. A decomposição é univocamente determinada. Os R's que aparecem ali são univocamente determinados. Significa o quê? Se você tiver uma decomposição de potências iguais, então esses R's têm que ser iguais. O que significa isso? Significa o seguinte, vou colocar aqui. Se eu escrevesse o A também como sendo um R0' mais um R1' B, mais um R2' B ao quadrado, mais, 3 pontinhos, mais um Rn' B elevado a n, eu concluo esse univocamente determinado que o R0 é igual a R0', o R1 é igual a R1', até o Rn é igual a Rn'. Esses números R0 são univocamente determinados. Agora você entendeu a passagem final aqui, né? Cem x mais 10y mais z igual a 100a mais 10b. Esses daqui nós vamos ter, ó, não está tudo na base 10? Então ó, o y o R aqui, é o R2. E aqui o 9 é o R2. Então o y tem que ser igual a 9. Tá certo? O z tem que ser igual a b. E o x tem que ser igual a alfa. Vou colocar aqui, né? Univocamente. Vou colocar assim. Determinados, para vocês lembrarem aí. Então a conclusão aí é que o x tem que ser igual ao alfa, o y tem que ser igual a 9 e o beta tem que ser igual a z. A gente já sabe que alfa mais beta é igual a 9, então x mais y é igual a 9 e o y é igual a 9. Ok? Ufa, agora a gente justifica. O que a gente tem que justificar? Tanta coisa que a gente já até esqueceu, né? Mas a gente recorda. Justificar essa passagem aqui em amarelo.
XYZ mais EYX tem que dar sempre 109. Vamos lá então, XYZ mais ZYX igual, vamos lá, 100x mais 10y mais z mais 100z mais 10y mais x. Juntar x com z. Por que eu quero juntar x com z? Porque eu tenho aqui x mais z, né? Ó, igual a 9. Então isso daqui vai ser igual a 100 vezes x mais z, tá? Mais 10y com 10y, 20y, mais x mais z. Então isso aqui por fim fica igual 100 x mais y é 9 vezes 9 mais 20 vezes 9 mais 9. Isso daqui vai dar 1089. Pode fazer a conta aí. Tudo bem? Não parece. Tem uns coelhos que a gente precisa tirar da cartola aí, mas é assim mesmo, tá bom?